Aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Tu venceste a morte, Senhor. Porque tu vives. Podemos crer, Senhor, que não estamos perdidos. Porque tu ressuscitou, Jesus. A morte foi derrotada. Aleluia. Fomos reconciliados com o Pai. Fomos sarados. Fomos libertos. Fomos amados de uma forma que somente pela tua graça somos merecedores. E nesse domingo de Páscoa, Senhor, nós queremos te louvar por ter enviado o teu Filho, porque tu amaste o mundo de tal maneira que você o deu a nós. E todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos teus filhos, Senhor. Obrigado, Jesus, porque você voltou para o Pai, mas não nos deixou sozinhos. Obrigado, Espírito Santo, porque você que habita em nós é o selo, é a marca que recebemos a promessa. Obrigado porque nós não fomos gerados de uma semente corruptível, mas da divina semente. Obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício uma vez feita é suficiente, Senhor, para nós. Não precisamos nos voltar a velhas práticas, porque você decretou o fim em você mesmo, Senhor. Porque tu és o começo e o fim, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E você, Senhor Jesus, que pela cruz triunfou sobre a morte e anulou e aniquilou o escrito de dívida que era contra nós. Você que é o Senhor e o sumo sacerdote dessa nova aliança no teu sangue, é a ti, Senhor, que nós reverenciamos, louvamos e adoramos. Ao Pai que te enviou e ao Espírito Santo que está conosco, nos auxiliando. Há um só Deus que é digno de ser louvado. Quem é digno de receber louvor e adoração? Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da Glória. E não há principado nem potestade que se levante e que triunfe contra a igreja do Deus vivo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos celebrar. Nós podemos celebrar a Páscoa, não como um rito
religioso, mas nós podemos comemorar a Páscoa do Senhor, a passagem da morte para a vida, a passagem das trevas para a luz. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, que é acima de todo nome. Em nome de Jesus o fazemos e prestamos esse culto nessa manhã para a tua honra e para a tua glória. Amém. Você pode se sentar, irmãos. Bom dia. Obrigado ao grupo de louvor também. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo lhes sejam multiplicadas. Amém, irmãos? Você está feliz, irmãos? Hoje é um domingo especial. Amém? E o próximo domingo vai ser um domingo especial. Irmãos, não comemoramos a festividade, não celebramos a festividade da Páscoa, porque cai no dia, hoje é 9, não é porque é o dia 9 de abril. Amém, irmãos? Jesus não ressuscitou no dia 9 de abril. Mas nós temos que celebrar, irmãos. Não é porque não foi nessa data exatamente que a igreja do Senhor não vai celebrar a Páscoa. Celebremos a Páscoa, celebremos o Natal, amém, irmãos? Mas com consciência de que todos os dias, todas as vezes que nós reunimos-nos à mesa para comer do pão e beber do sangue, nós estamos celebrando o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo, o sacrifício que nos lavou, nos regenerou e nos reconciliou com Deus e Pai. Amém, irmãos? Você está feliz porque você era forasteiro, você era estrangeiro, mas agora, em Cristo, você é filho. Antes nós estávamos perdidos, alheios às promessas de Deus. Mas agora, nós fomos alcançados pelo Senhor. Você foi alcançado. Diga assim: eu fui alcançado. Você. Aleluia, agora sim. Irmãos, esse aqui está mais potente, né? Irmãos, nós fomos reconciliados com o Senhor e não precisamos mais viver miseravelmente, irmãos. Diga assim: eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você conhece o canal da Igreja Verbo da Vida Vitória no YouTube? Conhece? Você está inscrito no canal da Igreja Verbo da Vida Vitória PE no YouTube? Sim ou não, irmãos? Então, irmãos, lá no canal da nossa igreja tem algumas ministrações sobre a Páscoa. Amém? Sabe, fica lá de arquivo, irmãos, é para que a gente possa se alimentar da palavra. Rever. Irmãos, quinta-feira nós tivemos um culto, uma palavra que a irmã Neide ministrou aqui, que eu reforço que você vai e assista de novo. Se você não viu, assista, irmãos. A maturidade com que nós ministramos a palavra.
Nós não estamos aqui, irmãos, nos gabando disso, não. Mas você não está ouvindo qualquer coisa. Você não está ouvindo algo que não tem uma profundidade, não tem base na palavra de Deus. Você se alegra por ouvir uma boa palavra? Irmãos, vai lá e assiste os nossos cultos de Páscoa. Amém? A irmã Lisângela uma vez ministrou sobre a Páscoa. Existem alguns cultos de Páscoa lá, desde que o canal foi criado, é só você ver lá a data que caiu a Páscoa naquele ano, e você vai lá e vê o culto. Porque hoje, irmãos, eu não vou, irmãos, repetir aquela ministração de Páscoa que a gente escuta de que Jesus foi traído e morreu, e Judas entregou Jesus, e depois aconteceu aquilo, ele foi para o Getsemane, e aí cortaram a orelha do cara, Pedro se arretou, pegou a arma, Jesus disse, não, faça isso não, meu irmão, você está doido? E aí Jesus foi chicoteado, e pegou a cruz, andou, caiu, foi crucificado, falou umas coisas na cruz, falou com o outro crucificado lá, e disse para a mulher, olha aí teu filho, o filho, olha, não vou por aí hoje, irmãos. Amém? Você já conhece tudo o que aconteceu na paixão do nosso Senhor. Amém? E por onde é que nós vamos hoje? Né? Nós vamos refletir um pouco sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Amém. Onde é que está esse texto? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Você projeta aqui que eu não preciso abrir esse, né? É um versículo só. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. E eu vou pedir a licença para ler algo aqui que Deus colocou no meu coração para a gente refletir um pouco sobre a Páscoa. Amém? Então, num mundo em que cada um dá às coisas o sentido que lhe apraz, cabe à igreja, que é coluna e baluarte da verdade, a proclamação do Evangelho e da verdade bíblica, desta celebração, que para nós, cristãos, não só tem um sentido especial que nos faça refletirmos sobre certos valores ou sobre a nossa vida de santidade, mas sim dá ao termo celebração a mais precisa das aplicações. Bem, irmãos, a Páscoa não é algo para a gente celebrar, como eu disse, como um ritual religioso triste, pesado. Irmãos, de fato, o nosso Senhor sofreu terrivelmente a mais dolorosa das mortes. Mas não é o fim da ação dele. Porque a Bíblia fala que ele, vendo o fruto do seu penoso trabalho, ele se alegrou. E por que, irmãos, nós, como corpo de Cristo, não nos alegraríamos com ele? A celebração, a mais precisa das aplicações da celebração, é uma comemoração, irmãos. Nós estamos comemorando a Páscoa. A festa da Páscoa, irmãos. Na antiga aliança, o povo hebraico comemorava, fazia uma festa para comemorar a Páscoa. A passagem daquele anjo. Amém, irmãos? Que feriu os egípcios. Mas nós, como igreja, que temos revelação, não da sombra, mas do Cristo,
Nós não deveríamos comemorar de forma mais excelente? Celebrar mesmo, fazer festa. Por quê? Porque nós passamos também. O anjo da morte é que passou, mas não nos tocou. Nós temos vida que nos foi dada através do Senhor, porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, hoje, nessa manhã, irmãos, é uma manhã de ensino, mas é uma manhã de festa. É uma manhã em que nós vamos comemorar, festejar, amém? Aleluia. Quem disse festejar, ganhou um ponto na média, amém? Nós vamos festejar, irmãos, porque antes a gente era inimigo e agora a gente é filho. Amém? Antes nós éramos inimigos, mas Jesus nos chama de amigos, de filhos, irmãos. Glória a Deus. Você está feliz? Porque você não vai para o inferno? Amém? Você está feliz? Porque pela obra do Senhor, você pode andar em novidade de vida? Você está feliz, irmãos? Porque para todas quantas são as promessas, nós temos o sim e o amém. Você está feliz porque Cristo morreu e ressuscitou e foi ao Pai. Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você, te ensinar todas as coisas, te revelar todas as coisas, te dotar de poder para anunciar esse evangelho, não com sabedoria humana, mas com um poder sobrenatural. Meu Deus do céu, você não está feliz, não. Irmãos, nós precisamos remir o tempo, irmãos. Os dias são maus. Não se deixe apanhar por esses dias maus. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Quando nós entendermos a vida que nós podemos ter aqui na terra, porque a gente não canta uma musiquinha apenas, irmãos, nós podemos reinar em vida. Em Cristo nós podemos reinar em vida, não porque de nós mesmos, porque de nós mesmos estávamos todos destituídos da glória de Deus. Mas pelo sacrifício do Senhor, você e eu não somos convidados a pisar o sangue da aliança, irmãos. O que seria pisar o sangue dessa aliança? Seria rejeitar todos os benefícios que nos foi concedido por um sacrifício, irmãos. Por um preço que eu e você não poderíamos pagar, mas que o próprio Deus pagou em teu lugar. Por que não desfrutarmos dessa vida? Amém, irmãos? Você está feliz? Alegre-se, irmãos. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Tendo Deus, Pai, se manifestado ao homem depois de tê-lo criado, e este caído, o homem caído da graça divina, tendo seus olhos embotados, o Pai inicia um processo de resgate de quem ele mesmo, por sua própria vontade, atribuiu tanto valor que ele deu ele mesmo em sacrifício. Foi o Pai que atribuiu valor a você. Você não é pior do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você não vale mais do que uma criança que está se desenvolvendo no útero de uma mãe. Mas você também não vale menos. Você vale o tanto do sangue de Jesus. Você vale o preço do sacrifício de Jesus, irmãos. Você é precioso. E foi o próprio Pai que iniciou esse resgate, irmãos. Ele é quem escolheu a nós. Amém? Contudo, o Pai, em sua suprema sabedoria,
planejando revelar-se ao homem de forma progressiva, visando a plenitude dos tempos, e algo que existia antes dos tempos eternos, trouxe-nos a paz, a salvação e a revelação de si mesmo e de seus desígnios por intermédio do Senhor Jesus, o qual resplandece a expressa vontade do Pai. Você entendeu? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Se não entendeu, a gente está na escola bíblica dominical, a gente vai explicar. Amém? Eu falei aqui de tempos, plenitude dos tempos, tempos eternos. Vamos abrir lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Deus, ele planejou se revelar ao homem de forma progressiva, irmãos. Deus, quando se revela ao povo hebraico, e a gente lê lá em Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa, Deus está se revelando a um povo de forma progressiva, não de forma completa. Amém? Gálatas 4. Mas você olha para cá um pouquinho, daqui a pouco a gente lê, vai ser só esse versículo só, 4:4. Amém? Mas irmãos, por que Deus fez assim? Porque Ele quis. Deus podia ter feito de forma diferente? Se Ele quisesse, Ele poderia. Mas Ele quis se manifestar de forma progressiva, até que, na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho. Amém? Bota aqui para mim, Tiago, por favor. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Amém? E a gente já estudou Hebreus capítulo 1, recentemente, inclusive, que fala que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E o Filho é o quê? É a expressão exata do ser de Deus. Ele se revelou de uma forma no Antigo Testamento porque lhe aprouve se revelar daquela forma. Mas para mim e para você, Ele se revelou como Ele é. Por quê? Porque Ele quis. Irmãos, a revelação que nós temos hoje de Deus, ela é maior, ela não é perfeita. Amém, irmãos? Porque em parte ainda profetizamos. Mas ela é maior do que a revelação que Moisés teve de Deus. Porque ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito é que o revelou. Mas você que lê a Bíblia, você sabe que Moisés viu Deus, mas não viu. Viu, mas não viu. Por quê? Porque quem revela o Pai é o Filho. E o que é que isso tem a ver com a Páscoa? Tem a ver, irmão, porque a Páscoa não é uma festividade que o cristianismo inventou. A Páscoa, irmãos, é algo que o povo hebreu já comemorava, com um sentido, com um significado limitado, porque a revelação que eles tinham de Deus era limitada. E aí eu conclamo a igreja, aleluia, para ler Êxodo capítulo 12. Amém? Ou conclamo a igreja, irmãos, para fazer esse trabalho de pesquisa e ver quais são os cultos de Páscoa que nós, aqui dessa igreja, celebramos e ensinamos sobre a Páscoa. Você vai aprender muito revendo os nossos cultos. Amém? Mas, irmãos, o povo hebraico, eles celebravam a Páscoa com uma visão daquilo que aconteceu apenas com eles. Mas aquilo, a saída do Egito, o sacrifício feito, cada família pegava um cordeiro, se a família fosse pequena, se juntava com o vizinho, e etc, etc, etc. Tinha que comer tudinho, tinha que jogar fora o fermento,
não podia nem deixar o permitente em casa. Essas coisas, irmãos, significavam e apontavam algo que na plenitude dos tempos iria acontecer. Apontava para um nível de revelação que já estava definido antes da criação do universo, irmãos. Deus preparou um sacrifício a meu favor, antes mesmo que a luz existisse. Antes mesmo que o sol brilhasse, Deus já tinha me amado e preparado um sacrifício para meu resgate. Você crê assim, irmãos? Você poderia usar esse pronome pessoal do caso reto, eu, para se incluir nessa revelação? Diga assim: eu fui amado por Deus antes mesmo que o sol brilhasse. Antes mesmo da luz existir. Repita. Deus já tinha preparado um cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito, para ser sacrificado em meu favor. E, irmãos, independentemente do tempo que passou, irmãos, para mim e para você, faz muito tempo. Quantos milhares de anos faz, irmãos? Há quem diga que quantos bilhões de anos faz que o universo existe. Mas antes disso, Deus já tinha preparado um sacrifício por conta de você. Por sua causa, irmãos. Por minha causa. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia fala que antes dos tempos eternos. Abre lá em 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 9. Amém? A Bíblia diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em quem? Em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado como apóstolo e mestre. E pregador também. Você pode dizer assim: eu fui designado como mensageiro dessa realidade. Que realidade, irmãos? Que antes da fundação do universo, Jesus já havia sido preparado a nosso favor. Amém, irmãos? Isso denota, irmãos, como nós somos amados por Deus. Preciosos aos olhos de Deus. Não tenha a sua vida como preciosa, mas Deus tem sua vida como preciosa. É Deus quem cuida de nós, irmãos. Eu acho muito bonito porque Jesus falou: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mesmo que você morra e eu morra, irmãos, nós não estamos perdidos. O que de pior pode acontecer ao homem? Morrer. Mas mesmo que isso ocorra,
O Senhor cuida de nós, irmãos. E certamente, diga certamente, Ele virá e trará consigo nossos irmãos que dormem. Amém, irmãos? Aleluia. Assim sendo, os eventos relatados no Antigo Testamento eram como sombra. Hebreus 10:1 nos garante isso. Não só, e só ganha revelação em Cristo. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. O que acontecia na antiga aliança era sombra. E em Cristo é revelado. Mas os sentidos dele se embotaram. Os sentidos de quem? De quem leia Moisés. De quem lia a lei. Se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faço a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é retirado, é removido, irmãos. Nós em Cristo temos acesso a um lugar que antes nós não poderíamos nem chegar perto. Que lugar é esse? É o lugar onde Deus está. A plenitude de Deus, irmãos. Você, diga assim, eu tenho um acesso em Cristo ao Santo dos Santos. Irmãos, esse é o lugar mais importante do universo. E onde é que está esse lugar, irmãos? Ele está no monte, ele está em Jerusalém. Está não? Ele está no monte das tabocas, irmãos. Você sabe o que é tabocas? Tabocas é um tipo de bambu. Amém? Ele está no monte das tabocas. Está não? Ele está dentro de uma grande construção feita por um grande arquiteto que tem uma luz brilhando ali, uma vela acesa e ali jaz a presença de Deus. Onde é o lugar mais importante do universo, irmãos? É dentro de você, irmãos. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Que revelação maravilhosa. Meu Deus. E só ganha essa revelação. Era sombra na antiga aliança, mas para nós que temos revelação de quem Cristo é, nós entendemos melhor aquela celebração antiga do povo hebreu, que passou a morte, mas livrou o povo da morte. E em Cristo, esse não só o véu do entendimento, mas o véu de adentrar a presença é retirado, irmãos. E Cristo é aquele de quem todo o Antigo Testamento proclama. O Antigo Testamento proclama Cristo. Abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Por gentileza. Atos 10, 43. Mas dele quem? Jesus, diga Jesus. Diga Jesus, irmão, com mais gosto. É o nome que está acima de todo nome. Você pode usar, sabia? Você pode usar esse nome. Diga assim, Jesus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o quê? Remissão dos pecados, perdão dos pecados. Todos os profetas, a lei, testemunha de que Cristo é o Senhor.
e de que nele nós recebemos o perdão dos nossos pecados, irmãos. Porque um sacrifício foi feito, porque um sangue foi derramado e foi passado na tua cara assim. Aleluia! Você foi banhado por um sangue que o anjo da morte vem e não te pega. Esse sangue te lavou e te purificou de uma forma que nem o pecado tem mais domínio sobre vós, nem a morte poderá te segurar. Aleluia, irmãos. Por quê? Porque Deus se sacrificou. Deus sacrificou Deus mesmo. Porque o sangue de bodes e de carneiros e de aves não tinha poder para tal. Poderia até cobrir o pecado, mas não retirar, remover o pecado, irmãos. Mas o Cordeiro de Deus tinha. E ele já estava separado antes dos tempos eternos. Amém? Deus marcou a saída dos hebreus da escravidão egípcia com as manifestações sobrenaturais que são relatadas nas Escrituras e proclamadas por judeus e por cristãos também. Nós proclamamos as maravilhas que Deus fez ao povo hebraico. Amém? A passagem do anjo da morte que feriu os primogênitos, está lá em Êxodo 12, né? Não atingia a casa daqueles que tinham tratado bem as instruções do Senhor e comido da carne do cordeiro que livraria-os da morte. Amém, irmãos? E é interessante porque Jesus, ele diz, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte, não tem vida, irmãos. Nós precisamos comer a carne do cordeiro. Certamente, para aquele povo, a celebração da Páscoa, como mandato perpétuo de Deus, de fato remete à maravilhosa intervenção do Senhor para com o povo da aliança. Contudo, como vimos, a perspectiva do Senhor apontava para algo perfeito, e não apenas como uma sombra, que no mundo que se vangloria de seu materialismo, se contenta com ela. O mundo é tão materialista, irmãos, quer tanto as coisas precisas e quer tanto algo tangível que se pegue, mas se contentam com uma sombra. Não buscam aquilo que de fato é. Se contenta só com a sombra, irmãos. Se contentam com um cordeiro que tem pata de coelho, ouvidos de coelho e bota ovo de chocolate. Irmãos, isso não é a Páscoa, irmãos. Isso é uma sombra totalmente distorcida, irmãos. Por quê? Porque Satanás cega-lhes o entendimento. Mas nós, irmãos, somos chamados para restaurar a visão dos cegos. Jesus disse que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, porque o Senhor Deus havia ungido para proclamar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano do Senhor, irmãos, para restaurar a visão dos cegos. Quando João Batista manda perguntar para Jesus se Jesus era o Cristo mesmo, Jesus diz o que para ele? Olha, vai lá e avisa a João que os leprosos estão sendo purificados, os aleijados estão andando, e o reino de Deus está sendo pregado aos pobres. Irmãos, nós hoje somos conclamados para fazer o mesmo, irmãos. Para trazer luz às trevas. Para proclamar, irmãos, de que esta celebração é a mais preciosa festa que um ser humano pode fazer, porque ele passou da morte para a vida. Aleluia, irmãos.
A Páscoa é a celebração da obra redentiva do Senhor, que foi imolado em nosso lugar para que por sua graça fôssemos reconciliados com Deus. Pelas suas pisaduras fôssemos sarados, pela sua agonia tivéssemos paz e pela sua morte tivéssemos vida. Amém, irmãos? Cristo é o Cordeiro de Deus. Abre lá em 1 Coríntios, irmã Lisângela já fez uma leitura dessa passagem, mas a gente vai ler novamente 1 Coríntios capítulo 5. Diz assim, versículo 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, sem fermento, amém? Da sinceridade e da verdade. Irmãos, lá em Êxodo que você vai ler, Êxodo capítulo qual? 12. Você vai ver que o Senhor manda tirar até de casa o fermento. E comer pães sem fermentos. E aqui ele diz, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. E naquela época, irmão, não tinha fermento químico. O fermento era natural. Você sabe o que é um fermento? Como o fermento funciona? Tu que é da química, tu tem que saber. Não é não? Tu sabe, né? Fermento. Compartilhe conosco, irmão, essa revelação. Amém, amém. O resto do tempo vai ficar para mim. Amém, irmãos? Irmãos, fermento é algo que se multiplica. É algo que libera uma coisa. No caso, na massa, ele libera oxigênio e faz com que a massa cresça. Ele vai liberando algo e vai crescendo e vai se multiplicando, irmãos. Será que é de micro-organismos que Deus fala para o povo hebreu? Que Deus está preocupado com micro-organismos que estão se multiplicando para fazer o pão, irmãos? O povo hebreu não tinha como entender do que é que Deus estava tratando. Mas nós que temos revelação de Cristo, eu te pergunto, o que é o fermento? O que é o fermento que nós devemos jogar fora de nós, da nossa casa, para que isso não se multiplique e não contamine a massa toda, irmãos? É o pecado, irmãos. Devemos lançar fora isso que vai se multiplicando. E eu gostei da expressão, num lugar escuro, que Vinícius trouxe. Num lugar escuro, aquilo vai se multiplicando e vai liberando algo que nos contamina. Por isso que ele fala, lançai fora, não como o fermento de maldade e de malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Porque o nosso Cordeiro Pascual já foi imolado, o Senhor Jesus. Diga assim, misericórdia. Não, então não diga misericórdia, diga glória a Deus, irmão, que o Cordeiro Pascual foi imolado. Você parece que não está entendendo, irmãos. Meu querido, isso aqui te garantiu vida. Isso aqui que aconteceu, você não está dependendo, irmãos. Veja só, você não está vivendo por uma aposta. Você não está vivendo por algo que pode ser que role e pode ser que não role. Pode ser que dê o teu número e pode ser que não dê o teu número. Pode ser que você ganhe ou pode ser que você perca.
Você não está vivendo com base disso. Você está vivendo em base de algo que antes mesmo de tu existir já estava concluído. Que segurança maravilhosa nós temos, irmãos. O cordeiro já foi sacrificado. E nós já passamos da morte para a vida, irmãos. Você pode ter segurança. Nós nos gloriamos nessa esperança. Aleluia. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 1. Diga assim, Deus é bom. Versículo 17 diz assim. Versículo 16 diz: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, irmãos. Aleluia. Toda vez que eu vejo essas coisas, né, que esse sacrifício foi conhecido antes da fundação do mundo. Eu estou lendo o versículo 20 novamente. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Isso me toca profundamente. Porque só mesmo um amor como o de Deus, irmãos, só mesmo o amor poderia prover tal maravilha. Eu fico maravilhado como o Senhor ama aqueles que Ele gerou. Eu sou tocado, irmãos, isso me constrange de uma forma tão grande. Porque, irmãos, eu não gostava nem de menino, não gostava de criança, não. E não queria nem conversa muito com um menino. Mas o sentimento que eu tenho é um sentimento, amém? Que eu tenho pelos meus filhos, por Lael, por Sofia, é algo que eu acho tão puro, irmãos. É um amor tão puro. E quando eu vejo isso, eu penso de como Deus nos amou, irmãos. Conhecido antes da fundação do mundo, esse sacrifício. Antes dele criar o primeiro ser humano, Deus já amou todos os seres humanos. E ele conhecia cada um de nós intimamente, irmãos. Por isso, irmãos, quando a gente vai celebrar essa Páscoa, a gente tem que fazer com entendimento. Um entendimento não só de que algo aconteceu, a Páscoa não é uma passagem do Antigo Testamento, a Páscoa não é uma passagem do Novo Testamento, a Páscoa, irmãos,
é a tua passagem da morte para a vida. Pelo sangue de Jesus, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Deus e Pai, ao Cordeiro. Mas, irmãos, foi para mim e para você. E se eu não personalizo isso para mim, eu posso pisar esse sangue precioso que foi derramado em meu favor. Aleluia. Abre lá, a gente vai concluir com essa leitura de João capítulo 6, mas eu vou citar aqui alguns versículos que ao longo do texto eu pulei para você, para que você possa em casa ver, já que possivelmente você não trouxe caneta, mas você possivelmente trouxe celular e você pode anotar também agora. Mas eu recomendo a leitura de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, de Êxodo capítulo 12 e capítulo 13, e também Êxodo 12, versículo 14, que fala especificamente de que a Páscoa é um mandamento perpétuo para o povo hebraico. Isaías capítulo 53, e com um destaque no versículo 4. Romanos capítulo 5, que fala da paz que nós temos com Deus, versículo, e também um destaquezinho no versículo 10. João capítulo 12, versículo 27, Hebreus capítulo 13, versículo 12, Isaías capítulo 9, João capítulo 11, versículo 25. Amém? E aí você já está em João capítulo 6, não é verdade? Você está lá em João capítulo 6? Aleluia. Versículo 51. Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é o quê? Versículo 51. É o quê? Qual vai ser o pão que Jesus vai dar? Vamos dizer todo mundo junto, por favor? É o quê? É a minha carne. Amém? É a carne de Jesus que vai ser dada para que se coma da carne de Jesus. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Também foi a mesma pergunta que você fez aí. Ou não? Você estava se perguntando como é que pode. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Amém, irmãos? E Jesus estava falando também nessa passagem sobre o maná, que o povo hebraico recebeu na peregrinação no deserto. E pasme, você já não vai ficar mais pasmo, porque você já conhece da palavra. Mas o maná também era sombra. Também era um entendimento imperfeito, que sem Cristo não poderia ser aperfeiçoado. Mas em Cristo nós temos o entendimento. Aquela carne que foi dada a comer, a carne do Filho do homem, o Filho de Deus, nós comemos dessa carne. Amém, irmãos? Nós bebemos desse sangue.
o sangue de uma aliança eterna, um sangue de uma aliança da qual o Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro, Ele é o sacrifício, Ele é o fogo que consome o sacrifício, Ele é o sacerdote que sacrifica o sacrifício. Deus é tudo em todos. Deus é aquele que proveu o sacrifício, Ele é aquele que é o sacrifício, Ele é aquele que recebe o sacrifício e Ele é aquele que te justifica. Ele é aquele que te dá a vida. Amém, irmãos? Com esse entendimento, nós podemos e devemos fazer festa. Celebrar mesmo, irmãos. Celebrar mais do que uma torcida organizada pode celebrar o título de um campeonato que vai durar menos de um ano, irmãos. Porque no ano que vem ele vai ter que batalhar de novo para ser campeão de novo. Mas nós, irmãos, uma vez por todas, o autor de Hebreus diz, que uma vez por todas foi feito um sacrifício que nos tornou mais do que vencedores. E a porta que foi aberta, ninguém pode fechar. E nós fomos convidados não só de comer da mesa, irmãos. Nesse domingo de Páscoa, eu te convido, irmãos, a você que é ministro de uma nova aliança, irmãos. Você em sua casa, com a sua família, você celebrar a Santa Ceia do Senhor com a sua família. Amém, irmãos? Chama os teus, chama teus filhos, se tu for pai, chama a tua mulher, se tu for casado. Chama quem estiver na tua casa e diga, nós vamos celebrar a passagem da morte para a vida. Nós vamos celebrar, nós vamos comer dessa carne e beber desse sangue, irmãos. Faça isso com entendimento. Você pode fazer isso na sua casa? Pode, irmãos. Você é ministro de uma aliança eterna. Amém? Mas se você for homem, você como cabeça da família, você tem a obrigação de fazer isso. Amém, irmãos? Sem desmerecer o papel feminino, irmãos. Mas Deus constituiu o homem por cabeça. E dentro de casa, o homem é o sacerdote titular. Amém, irmãos? E eu faço uma conclamação para você que é homem, você que é marido, tem marido na casa hoje. Pois deixe de ser frouxo. Assuma o seu papel, irmãos. Faça o que é devido a você fazer, homem. Amém? Aleluia. Foi só um recado. Não tinha nada a ver com o tema, mas veio o recado, gente. Deixe de ser frouxo. Amém, irmãos? A gente vai dizimar, ofertar, vamos celebrar o Senhor ainda, mas eu queria que você se colocasse de pé para a gente fazer uma oração. Amém? Peço perdão aqui pelos 6 minutos que eu passei do tempo. Pelo menos no meu relógio foram 6 minutos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque você nos deu de comer da sua carne, nos deu de beber do seu sangue, da carne do cordeiro que foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Tu, Senhor Jesus, o cordeiro, você é digno de receber o nosso louvor, a nossa devoção a Ti. Por isso que nós te adoramos, Deus, Filho, porque você derramou e se sacrificou e sofreu, sim, sofreu, mas você se alegrou pelo fruto do seu penoso trabalho. Por isso, Senhor, nós não queremos tornar o teu penoso trabalho improdutivo. Nós vamos nos esforçar, ser diligentes para guardarmos
os teus mandamentos. E assim como tu és santo, sermos também aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós também rendemos louvor a Ti. Porque sabemos que sem Ti, em nós não poderíamos, nós não teríamos força em nós mesmos para agradar ao Senhor. Mas você nos capacita, você é o auxiliador, você é o nosso paracleto, você é aquele que nos sustenta pela mão. Te rendemos graças, Deus e Pai, pelo Teu infinito amor que nos alcançou e que nos deu vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus, amém.